A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, estamos aqui para fazer mais uma videoaula juntamente com você, né? Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, edição 88. A revista desse primeiro trimestre de 2026, né? Chamados para influenciar discipulado e transição das gerações. Estudos baseados nos livros de 1º e 2º Samuel. O autor da revista é o pastor João Nogueira, e eu já tenho feito aqui a biografia nesse primeiro vídeo, né? Na primeira aula eu já fiz a biografia. Se os irmãos estiverem interessados, por favor, acessar o primeiro vídeo, né? Nós já estudamos a lição 1, Deus está chamando. Estudamos a lição passada, a fé começa em casa. E agora, nessa semana, a terceira lição, a lição 3, crescendo com propósito. E o texto base dessa lição é 1 Samuel 2, 18 a 26. E nós queremos fazer agora a leitura desse texto aos amados irmãos. Logo após estaremos orando, agradecendo a Deus por mais um estudo. Porém Samuel, versículo 18, porém Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo jovem, vestido com um éfode de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava Eucana, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ali já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, todo o exército, de como deitava com as mulheres em bandos, e se ajuntava à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: pois que fazer essas coisas? Porque eu ouço de todo este povo vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, fazia agradáveis, assim para com o Senhor e também para com os homens. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus maravilhoso, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um estudo da revista Palavra e Vida, que esse estudo desse trimestre, Senhor, possa alcançar o seu objetivo, ó Deus, que é despertar a igreja, ó Deus, para o discipulado, ó Deus, e o legado a transmitir às novas gerações. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelo Espírito Santo no nosso coração, nos ajudando, nos fortalecendo. Abençoa os inscritos do nosso canal, abençoa todos eles, nossos irmãos, dê a graça e o conhecimento em Ti, ó Deus. Muito obrigado por cada um que participa conosco nesse canal. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Irmãos, então o título da lição dessa semana é Crescendo com Propósito. Qual o objetivo? O objetivo é compreender que o crescimento espiritual saudável, né, mesmo em meio a ambientes difíceis, e é possível quando se vive o propósito diante de Deus. Samuel nos ensina que a fidelidade no processo é parte essencial da formação espiritual. Então, aqui envolve várias situações, né? O crescimento espiritual, mesmo em situações adversas, mesmo em ambiente contrário, e o que nos faz crescer a cada dia é a fidelidade ao Senhor, né? O propósito. O que é propósito, irmão? Propósito, né, é aquilo que você busca alcançar, um objetivo. Você tem um objetivo a alcançar. Qual é a finalidade
intuito, intenção de fazer algo ou projeto desígnio, né? Crescer, desenvolver progressivamente. Então, você vai ter um crescimento progressivo com propósito ou com objetivo definido, né? Crescer nem sempre é fácil, né, irmão? Não é fácil. Ainda mais quando o ambiente à nossa volta está longe do ser ideal. Todos nós, na nossa casa, na nossa família, temos algo, muitas das vezes, que impede esse crescimento, né? Seja familiar, seja espiritual, seja qual for, todos nós vamos ter obstáculo a ser enfrentado. Samuel cresceu no templo, sim, mas rodeado por filhos de Eli, que zombavam das coisas de Deus e buscavam a sua posição espiritual. Ainda assim, o texto diz que ele crescia na presença do Senhor. Samuel era aquela criança desde jovem com o intuito realmente de agradar ao Senhor, né? Nós vemos que aqui no texto, nesse texto que nós lemos, lá no versículo 26, ele diz bem claro, e o jovem ia crescendo e fazia ser agradável, né? Assim para com o Senhor, como também para com os homens. Havia um crescimento espontâneo, tanto na direção terrena, né? Assim, diante da sociedade, e também espiritual, né? Crescendo para os céus, que era para com Deus. Faz lembrar de alguém, não faz, irmão? Claro, sim, do Senhor Jesus, né? E esse estudo aqui vai falar sobre isso também. Isso me faz pensar, será que a gente não coloca desculpa demais nas circunstâncias? Verdade é que crescer com propósito depende mais onde está o coração do que onde estão os pés, né? Verdade, né? Aonde está o coração? Né? Onde está o seu coração? Aí também está o seu tesouro, né? Então, irmão, nós temos que ter o nosso coração nos céus, voltar os nossos pensamentos para Deus, para o reino dos céus. Samuel era um menino, olha só, independente de qual seja se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é adulto, não. Deus trabalha em todas as circunstâncias, né? Poderia ter sido facilmente influenciado, mas havia algo em sua formação, algo que vinha de casa, sim, mas também do seu próprio compromisso. Nós vemos na lição passada que ele foi educado, né, pela sua mãe, pelo seu pai, a respeitar a Deus, morou parte da sua vida no templo, né, ali junto com o sacerdote Eli, mesmo ali com seus problemas familiares, né, mas foi educado a obedecer à voz do Senhor, né. Então, irmãos, nós vemos que, mesmo assim, a escolha principal foi de Samuel, de querer servir ao Senhor, mas também o seu propósito e compromisso, que o mantinha firme. Nós devemos ter esse mesmo ideal de Samuel, né? Permanecer firme na presença do Senhor. Você pode estar em ambiente difícil, pode até sentir que tudo ao seu redor está corrompido, né? Mas mesmo assim, é possível crescer com propósito. Nós hoje vemos uma sociedade totalmente corrompida de valores espirituais, morais, né? E nós podemos observar que o distanciamento das coisas espirituais cada dia cresce, o esfriamento. Samuel prova isso e a sua história nos desafia a seguir crescendo, mesmo quando o mundo diz que não dá. Mesmo que todas as pessoas, muitos até que estão dentro dos templos, dentro da casa do Senhor, não resiste à tentação do mundo, né? Mesmo assim, nós temos que ter uma posição firme e enfrentar. A Bíblia diz: resistiu ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, irmãos, a única solução para que o cristão tenha um propósito firme de crescer na graça é permanecer firme nos propósitos, no objetivo que ele tem de servir ao Senhor. Crescendo no serviço, mesmo sendo jovem. Como já comentei aqui,
Não importa a idade que você tem. Se você já tem mais de 100, continua servindo. E olha só, irmão, cada dia que nós vamos se aproximando de Cristo, mais nós vamos conhecendo a Cristo, mais nós vamos conhecendo o nosso Senhor, o nosso Deus, né? Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. 1 Samuel 2,18. Então disse, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras. Peraí, não é esse não. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Já desde pequeno ele usava as vestes sacerdotais, né? O desejo da pessoa querer servir a Deus. A criança, o jovem querer servir a Deus. Hoje nós temos que estimular esse mesmo hábito nos nossos jovens e adolescentes, né? Nos juniores, a querer servir a Deus desde pequeno, né? A ser um pastor, a ser um missionário, a ser um evangelista, a ser um musicista, um adorador ao Senhor, né? Devemos estimular isso na criança. Essa pequena frase já diz tanto Samuel, era só um menino, mas já servia quanto muito ainda poderia achar que era novo demais. A igreja às vezes coloca as crianças, os jovens, os juniores sempre em segundo plano e prioriza os adultos. Devemos inverter os fatores um pouquinho, né? E dar oportunidade às crianças de cantar, de louvar, de pregar, né? Espontaneamente, é claro, né? Deus já via nele um coração pronto para cooperar. E a verdade é que o serviço de Deus não tem idade de início, tem disposição. Outras pessoas acham que não tem talento. Não, você tem que ter disposição, disponibilidade, você tem que estar disponível para que Deus possa fazer essa obra no seu coração e no meu coração também. Não devemos pôr obstáculo ao chamado de Deus, né? Hoje muitas pessoas dão desculpa ao chamado. Samuel não, né? Samuel foi um exemplo clássico da voz de obediência quando ele diz, fala que teu servo ouve, né? É interessante que o texto menciona que ele usava uma túnica de linho como os sacerdotes, ou seja, mesmo ainda em formação, Samuel carregava o símbolo do seu chamado. E mais do que um traje, ele carregava a responsabilidade. Isso me faz pensar, será que não subestimando os pequenos começos, né? Às vezes queremos coisas grandes, coisas tremendas, mas devemos observar que as coisas começam na simplicidade. Jesus era simples, né? E o ministério de Jesus foi curto, mas objetivo. Quase 3 anos de ministério terreno. E foi objetivo porque ele cumpriu. Quando ele, lá na cruz, ele exclamou, está consumado, né? Então, irmãos, nós vemos que é simples, né? Talvez você tenha começado a servir em algo simples na igreja, organizando cadeira, ajudando com o som, auxiliando com as crianças, e pode até pensar, será que isso faz diferença? Sim, claro que sim, né? Você está envolvido na obra do Senhor. Alguém tinha que fazer aquilo, né? Alguém tinha que pegar as cadeiras, organizar, né? Independente da função, a igreja é um corpo, né? Vivo, né? E os membros estão ali para ajudar. Deus usa cada pequena entrega como parte de um crescimento maior. Discipulado não começa no palco, né? Não começa ele colocou palco, né? Começa nos bastidores, onde o coração é moldado. Então Deus conhece o coração daquele que realmente tem o intuito de fazer a obra com zelo, com esmero, né? E são nessas simples coisas que Deus se agrada, né? Não nas grandes coisas. Mas essa parte da vida de Samuel nos ensina a valorizar o envolvimento da nova geração ao ministério, criança, adolescente, jovem. Todos podem ser discipulados enquanto servem, né? Então, irmão, nós servimos e somos discipulados, somos tratados, né? Às vezes o que falta não é interesse dele, é espaço da nossa parte. Então aqui é uma reflexão para nossas igrejas, principalmente as igrejas batistas, né? Que parte democraticamente, né?
devemos dar mais espaço aos jovens, aos juniores, aos adolescentes, às crianças, né? Incentivar na obra do Senhor, estimulando, encorajando essa nova geração a buscar a face do Senhor. Se Deus viu em Samuel um coração pronto, mesmo sendo menino, quem somos nós para impedir os pequenos a começarem? Servir e crescer. E quanto esse antes hábito for cultivado, mais profundo será o impacto. É extraordinário, né, quando você vê as crianças cantando, sendo ministrando na casa do Senhor. Você vê como Deus trabalha no meio dos jovens, dos adolescentes, quando estão disponíveis para a servir na casa de Deus. Devemos orar muito para que essa nova geração desperte cada dia mais a buscar a face do Senhor, a se entregar na casa do Senhor, a se participar mais, né? E ser realmente influenciado pela geração que está, né, ali auxiliando, como pastores, presbíteros, membros, tios, tias, né? Pais, mães, todos nós devemos contribuir para que essas crianças sejam bem estruturadas espiritualmente e ter a formação de uma sociedade digna. O Brasil precisa, né? A sociedade precisa desses jovens, né? Irmão, eu fico observando como a igreja é importante. Muitos hoje querem estimular as pessoas a congregar na igreja, mas você já parou para ouvir que muitos dos cantores que hoje são secular, eles têm um ponto atrás na igreja, porque na igreja ele usa os talentos dele, né? São o cântico, a música, a adoração, a encenação, a coreografia, né, irmão? São bênçãos, a didática, né? Como é que se diz? A oratória, né? Muitos foram formados hoje que têm uma oratória maravilhosa, foram lá na igreja. A igreja é um espaço amplo e democrático, né? Devemos buscar adorar o Senhor. Quantos jovens, né, saem da igreja e são frustrados lá fora porque o mundo é severo, né? Quantos jovens permaneceram e são felizes na casa de Deus, como Samuel, servindo. Não é ser influenciado, né? Devemos ver e observar o valor da igreja. Então aqui nós vemos aqui crescendo no serviço, mesmo sendo jovem. Não desestimule o seu filho, não desestimule o jovem. Agregue ao conhecimento dele, dê instrução, ensina o menino no caminho que deve andar, até quando ele crescer não se desviará dele, né? Essa é a recomendação do pregador Provérbios, né? Do livro de Provérbios. Crescendo em meio à corrupção espiritual. Nós hoje vivemos um dilema na nossa sociedade, a corrupção generalizada no nosso país. E aqui ele fala em um sentido mais amplo, quando a igreja se corrompe, quando as pessoas religiosas se corrompem, quando o cristão se corrompe, né? Então, nós vamos ver que a corrupção é antiga, né? Samuel crescia no mesmo ambiente que os filhos de Eli, né? E isso é assustador. Ofni e Finéia eram sacerdotes de nome. Eles eram importantes, irmão. Esses dois sacerdotes aqui, Ofni e Finéia, eram filhos de Eli. Eles eram pessoas, assim, vamos dizer, irreverentes na casa do Senhor, né? Eles eram as pessoas que não respeitavam as coisas sagradas e Deus realmente iria punir eles mais tarde com a morte, porque eles estavam, como é que se diz, cometendo sacrilégio, né? Cometendo dentro da casa do Senhor escândalo, vamos falar assim, escândalo, né? E aqui no texto diz que
Diz assim, no 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia em todo Israel, como se deitava com mulheres em bando, e ajuntava à porta da tenda da congregação. Então eles eram realmente pessoas que envergonhavam, vamos dizer assim, se fosse hoje o evangelho, né? Ele envergonhava o sacerdócio deles. E era sacerdote de nome, porque era filho de um sacerdote. Mesmo completamente distante de Deus, eles abusavam da posição espiritual, né? Igual muitos hoje, né? Infelizmente, nas igrejas tem escândalos, né? E o ímpio já aproveita isso para denegrir a imagem da igreja. Mas não importa, a igreja é do Senhor e quem vai se ajustar com Deus são esses escandalosos, né? As pessoas que andam fazendo escândalo. Desprezava o sacrifício e corrompia o templo, um caos. É diferente, irmão? Não. Sempre houve isso aí e nós vemos que Deus sempre vai combater, né? Sempre terá o remanescente, aqueles que obedecem para trazer juízo a essas pessoas, a esses ímpios, né? Vamos dizer, essas pessoas que se corrompem, né? Espiritualmente. Agora pense, como é que Samuel não se contaminou com isso tudo? Como alguém tão jovem conseguiu crescer espiritualmente em meio a tanta desordem? A resposta eu creio, né? Está na formação que ele recebeu, na escolha diária da vida diferente. Apesar dele ter aquela instrução familiar, está na casa do Senhor, qual muitos estão na casa do Senhor, não se corrompeu, né? Assim Samuel também. Por quê, irmão? Porque ele colocou no seu coração obedecer não à voz do homem, mas à voz de Deus. Ele colocou no seu coração ser diferente daqueles que vão a favor da maré e contra a maré. Como que é contra a maré? Contra a maré é quando você resolve obedecer a voz de Deus, enquanto o mundo está obedecendo a voz do mundo, né? Das coisas terrenas. E aqui ele obedece às coisas celestiais, às coisas do Pai, né? Isso me lembra que o ambiente pode influenciar, mas não define. Talvez você esteja em um lugar onde há hipocrisia, né? Frieza espiritual, maus exemplos. Pode ser no trabalho, na escola, na sua igreja ou até mesmo na sua casa. Mesmo assim é possível crescer. Deus não depende do ambiente ideal para formar alguém. Ele depende de coração disponível. Né, irmão? Então, você quer crescer, você quer que Deus trabalhe na sua vida, se colocar à disposição de Deus. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Deus não obriga ninguém a ser obediente a Ele. Deus dá o caminho, a direção, né? Ele envia situações para que você possa obedecê-lo. Então Deus está buscando coração obediente, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Mas só aqueles que se colocam à disposição de Deus ser buscado por Ele, né? Buscar-me-ei quando buscar de todo o coração, né? Então, irmãos, devemos ter isso em mente, que depende mais da gente do que de Deus, do crescimento, porque nós que devemos ter essa posição de obediência. Samuel viu os erros e decidiu não repeti-lo. Ele foi testemunha de como não se deve servir a Deus. Muitas atitudes, irmãos, pense nisso. Nós vamos ver vários exemplos, né, de homens que estavam a serviço de Deus e foram desobedientes a Deus. Mas aí tem uma lição. Nós não precisamos ser igual a esses homens. Nós devemos fazer o que é correto, né? O que é correto é cumprir e obedecer a voz de Deus. Isso também de uma forma de se aprender. Discipular não é só receber bons exemplos. Às vezes é olhar os maus exemplos e dizer, eu escolho outro caminho, né? Então, meu irmão, se você vê o teu irmão pecando, caindo em ciladas, né? Vamos colocar aqui adultério, corrupção, tantas coisas se envolvendo com coisas mundanas. Isso aí é um exemplo para que você que quer servir a Deus não caia nessa tentação.
nessa cilada, né? E buscar o conselho dos altos céus, né? Olhar para o autor e consumador, né? Que vem dos céus, né? O mundo à nossa volta está cheio de modelos distorcidos, ó, mas a palavra ainda é a mesma. A palavra de Deus, irmão, ela independe de circunstância. Ela é a palavra de Deus porque ela é a bússola, ela é a balança, ela é o prumo. Então, meu irmão, se você não tem como discordar da palavra, porque a palavra ela traz a você o conhecimento do que é certo e do que é errado. Se você fizer o que é errado, a consequência é sua. Se você fizer o que é certo, haverá para ti o reconhecimento da obra do Senhor na sua vida. Como você deve se comportar diante de Deus. A palavra ainda é a mesma. Se você tiver o coração focado em Deus, vai crescer mesmo em solo difícil. Às vezes uma planta, né, precisa de um solo fértil, né? Aqui Deus fala que o solo fértil é o seu coração entregue a Deus. É um solo adubado com amor, com carinho, com zelo. Então, meu irmão, se você quer crescer na presença de Deus, busque ao Senhor. Samuel é a prova viva disso. Samuel buscou crescer na presença de Deus, né? Então, nós falamos aqui nesse primeiro tópico, crescendo, Samuel crescendo, mesmo sendo jovem. Samuel crescendo em meio à corrupção, né? Devemos combater a corrupção de modo geral. Aqui ele fala sobre a corrupção espiritual, mas a corrupção ela corrói a sociedade, destrói, né? Tenta fragilizar uma sociedade toda. Crescendo diante de Deus e das pessoas. Isso aqui é tão bonito, né? Que nós vamos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da obra completa com que Deus derramou sobre ele a sua misericórdia. Então, crescendo diante de Deus e das pessoas. O texto diz, o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. 1 Samuel 2:26, né? Então, irmão, nós vamos ver Samuel. Vamos ler esse texto? E o jovem Samuel ia crescendo e fazia agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Esse crescimento duplo e fascinante, ele não estava apenas amadurecendo espiritualmente, estava se tornando uma pessoa equilibrada, admirada por Deus e respeitada pelas pessoas ao seu redor. Lembrando, irmão, que o sacerdote, né, a incumbência dele era de interceder pelo povo. O sacerdote ali, né, nós vemos que o sacerdote ali, ele estava fragilizado por causa da sua família, porque os seus filhos não respeitavam. E ele já estava velho, né, já de idade, e Samuel praticamente estava sendo preparado para assumir a posição de sacerdote. E já estava se cumprindo, né, ali, se fortalecendo, porque já as pessoas já reconheciam Samuel como uma liderança sacerdotal. Mas você vê que o crescimento foi quando ele começou realmente a se colocar na presença de Deus, né, na disposição de querer obedecer à voz de Deus e não ser corrompido no meio da sociedade. Essa expressão muito parecia com o Evangelho de Lucas, que fala sobre Jesus, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 5:52. Isso nos mostra que o discipulado verdadeiro não forma apenas bons crentes, mas pessoas completas. Então a transformação de Jesus, a transformação de Samuel e a transformação de um bom discípulo, né? De um discípulo preparado, ele vai crescer completamente, pleno, né? Tanto para com Deus, né? A obediência com Deus, e como para a sociedade. Quando a pessoa vê que aquela pessoa realmente
é uma pessoa diferenciada dentre tantas outras, né? Espiritualmente firme, emocionalmente saudáveis e socialmente respeitáveis. Infelizmente, há muita gente crescendo espiritualmente, mas atropelando os outros, ou então gente mal educada, mas ou outros, ou então gente muito educada, perdão, mas vazia diante de Deus. Samuel crescia nos dois aspectos. Ele estava aprendendo a viver diante do Senhor e a lidar com gente, com suas alegrias e contradições e conflitos, né, irmão? A vida cristã, ela não é só de flores, nem de rosas, né? Ela também tem seus desafios. E aqui, o texto aqui, o autor, ele nos coloca que Samuel, ele ia crescendo, né? Ele ia se fortalecendo, mas também tinha suas alegrias, tinha suas contradições, seus conflitos, né? Como ser qualquer outra pessoa, né? Discipular alguém é justamente ajudá-la a crescer assim, forma integral. Não querendo formar bons frequentadores de igreja, mas homens e mulheres que brilhem em casa, no trabalho, na vizinhança, gente que reflete Jesus em tudo, né? É um bom testemunho, né, irmãos? Transmitir o amor do Pai é realmente fazer a vontade de Deus. Crescer espiritualmente é essencial, mas precisa vir junto com maturidade no falar, no agir, no relacionar. Samuel foi se tornando esse tipo de pessoa. Tudo começou com uma decisão: servir a Deus com fidelidade. Essa aqui é uma reflexão para mim e você, né? Será que temos servido a Deus com fidelidade? Será que nós temos buscado servir a Deus, mesmo jovem, mesmo em um ambiente hostil? Esse é o tipo de crescimento que o mundo está precisando ver. O que Deus continua chamando a formar, né? Então Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa, né, salvar. Deus está chamando eu, você, todos nós a participar dessa obra, juntamente com Ele. Obra de restauração, obra de legado, obra de discipulado, de transformar e brilhar, né? Aonde você está, na escola, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, Deus pode estar trabalhando na sua vida e te chamando também para participar dessa obra. Concluindo o nosso estudo, né, irmãos, muito objetivo, Samuel nos ensina que crescer com propósito é possível mesmo em ambientes mais improváveis, né? Mesmo em ambientes mais improváveis, as coisas acontecem. Quando Deus é o centro da nossa vontade, quando nós estamos na direção de Deus, tudo é possível, né? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você já viu aquela pessoa que teve uma vida desregrada, né? Uma vida conturbada, uma vida que outrora não agradava a Deus, agora passa a agradar porque ele começa a ter um entendimento da sua responsabilidade de servir ao Senhor com alegria, né? Então ele começa a ser transformado, o caráter dele sendo moldado pelo Espírito Santo. Isso é realmente coisas maravilhosas. Ele não teve um contexto perfeito. Ao contrário, servia ao lado dos sacerdotes corruptos em um tempo onde a presença de Deus era negligenciada, né? Mas isso não o impediu de florescer. Isso também não impede você. Meu irmão, muitas pessoas hoje querem condenar a igreja, acusando a igreja disso, daquilo, dizendo que o sistema... Meu irmão, a igreja são eu e você. Quem faz a diferença na igreja é eu e você. Quem vai ser chamado de discípulo, dizer se eu sou um discípulo do servo, é Deus. Deus que vai me julgar, né? Deus que vai me condenar. Então, meu irmão, venha para a casa do Senhor, busque ao Senhor de todo o coração, entregue o seu coração, né? Não deixe que as pessoas falem mal da igreja. É muito triste, porque a igreja é uma instituição divina. Foi Deus, foi Jesus que
Isso, as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. E ela, a palavra de Deus, ela não muda, não tem variação de mudança. Se Deus falou no passado, o pensamento dele é o mesmo. Nós, eu, você, que temos o pensamento, hoje você fala uma coisa, amanhã fala outra, porque nós não temos essa convicção que Deus tem, né? Então aqui vai uma reflexão para todos nós. O crescimento espiritual verdadeiro acontece quando escolhemos viver com fidelidade, né? Quando eu e você começa a ter esse conceito, esse amadurecimento de fidelidade, né? Mesmo que ninguém esteja olhando, Samuel não esperou ser adulto para ser exemplo, né? Ele não precisou aplauso para se manter firme. Nós não precisamos de aplauso de ninguém. Basta ter a consciência que você serve a Deus, que você busca a Deus, que continua buscando, né? Ele apenas continuou servindo ao Senhor com simplicidade e reverência. Meu irmão, não vão pela cabeça dos outros. Cada cabeça sua sentença, né? Nós devemos ter consciência que nós servimos a um Deus vivo. Muitos não crê em Deus, porque não vê Deus, né? Não vê assim. Mas Deus está presente aqui conosco, né? Em todo lugar, em todo tempo, em todas as eras, Deus está. Porque Ele não depende de espaço, de tempo. Deus está presente em todos os tempos. Crescer diante de Deus e das pessoas chamado de todos os discípulos. Discipular outros é justamente ajudá-lo a trilhar esse caminho. E nós devemos ajudar as pessoas, né? Mesmo quando tudo parece contrário. A boa notícia é que Deus continua levantando Samuéis. Nos dias de hoje, Ele pode estar contando com você para ser parte disso. Então, meu irmão, se prepare. Deus, algum momento, vai te chamar para que você esteja disponível, à disposição para fazer essa obra juntamente com Ele. Não sozinho, mas com Ele. Vamos aqui para reflexão, né? Para pensar e agir. Você sente crescendo diante de Deus e das pessoas, o seu desenvolvimento está desequilibrado? Em que área precisa crescer mais, né? Isso aqui é só umas perguntas, tá, irmão? Quais os maus exemplos à sua volta você tem visto? Como pode usá-los como aprendizado sem se deixar influenciar negativamente, né? Tem alguma coisa que tem dificuldade, né? Existe algum jovem ou novo na fé que você possa ajudá-lo a crescer em meio às pressões? Qual o passo prático que você pode dar essa semana, né? Então, irmãos, aqui nós chegamos ao fim desse estudo maravilhoso, né? No estudo de Samuel, esse grande profeta, esse grande sacerdote que foi levantado numa época tão difícil para ajudar a sociedade israelita, né? Os judeus, a obediência na fé ao Senhor. Vamos orar? Quero primeiramente agradecer mais uma vez a você, meu amigo, meu irmão, que tem sempre estado conosco, né? Queremos orar agora juntamente e ao Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Quero agradecer aos amados e queridos irmãos que sempre estão conosco aqui juntamente, nos abençoando, nos intercedendo por nós, pedindo ao Senhor sempre pela minha saúde. Obrigado aos irmãos que oraram por mim, que o Senhor abençoe grandissimamente, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo mais uma oportunidade desse vídeo. Abençoe os inscritos no nosso canal, aqueles que vão se inscrever, que o Senhor possa estar sempre acrescentando bênçãos celestiais sobre a sua vida. Derrame, Senhor, sobre eles bênçãos maravilhosas, bênçãos dos altos céus, sua família, seus filhos,
a sua esposa, seu esposo, enfim, ó Deus, que a família do Senhor cresça em conhecimento, em graça, em virtude, ó Deus, que ele possa, Senhor, usar os talentos na obra do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos mais ao final de um estudo. Se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?